Vamos assistir o quarto e último episódio da nossa viagem para a Áustria. Gostaríamos de agradecer o apoio do Consulado Geral da Áustria em São Paulo e a companhia aérea Swiss Air. Um dos judeus mais importantes da história foi Theodor Herzl, o pai do sionismo. Nasceu em Budapeste, na Hungria, e desde os 10 anos já sentiu o antissemitismo. Em Salzburgo, entendemos como era a vida dele na Áustria, e chegou com a sua família em Viena em 1876. Se formou em Direito, mas dedicou a sua vida ao jornalismo e à dramaturgia. Foi presidente da Organização Sionista Mundial e encontramos a casa que ele viveu em Salzburgo, na Praça Mozart. Nela, uma placa dizendo: "Passei um dos melhores tempos da minha vida em Salzburgo, mas como judeu, nunca poderia ser juiz." No dia 3 de maio de 1904, morreu vítima de problemas cardíacos e foi enterrado no cemitério no bairro de Dublin, em Viena. Esse foi o local onde Theodor Herzl foi enterrado aqui em Viena. Depois de 45 anos, ele foi exumado e levado para Israel. E enterrado no Monte Herzl. Na virada do século XIX, não existia cemitério judaico em Viena, então muitos foram enterrados neste cemitério. A 2 horas de Viena, chegamos a Mauthausen, onde fica o maior campo de concentração da Áustria. Controlado pela Alemanha, foi construído a princípio como prisão para os inimigos políticos dos nazistas. E mais tarde, foi ampliado e tornou-se um dos maiores complexos de trabalho escravo da Europa. O campo de Mauthausen, certo, em 1938, foi construído por prisioneiros que vieram de Dachau, fora dos prisioneiros daqui. Dachau foi o primeiro campo de concentração do mundo, que foi feito em 1933. O campo foi construído por prisioneiros que trouxeram de Dachau para cá. Assim começou este campo aqui em Mauthausen, que também é um campo de extermínio, onde foram exterminados 65 mil pessoas. Na entrada do campo, os prisioneiros faziam fila na parede, onde foi chamado de Muro das Lamentações. Levados em seguida para uma sala, onde tiravam suas roupas, colocavam para ser queimadas e raspavam os cabelos. Tomavam banho e depois colocavam a roupa listrada. Todos recebiam um número e uma ordem dos soldados da SS, que a partir desse momento não teriam mais seus nomes, identidade e casas. Eram apenas números, sem qualquer origem. Uma curiosidade que ainda nos tempos de hoje, você pode perceber que tem suásticas pichadas pelo complexo. Em Mauthausen aconteceram as maiores e severas brutalidades contra os judeus. Andamos pelo que restou e percebemos que muitas coisas foram destruídas. Alojamentos desfeitos, onde mais de 2.000 pessoas ficavam exprimidas. Jorge, como que você se sente estando nesse local que é parecido nos campos que você nasceu? É muito semelhante a Dachau. As barracas são praticamente iguais. Lá tem ainda barracas remanescentes onde aparecem as camas, você pode ver as camas. E também o campo de chamada, que chamava Platz em alemão, eles contavam os prisioneiros 3 vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez perto da hora depois do almoço e uma vez à noite, certo? E aqui era a mesma coisa. A história foi escrita, a história não mente, a história não pode ser jamais esquecida. Morriam de fome, frio e tiros, e pela câmara de gás, com capacidade para 120 pessoas. Era chamada de solução final ou banho da morte. O crematório começou a operar em 1940 e permaneceu em uso até a libertação dos campos. A escada da morte, onde os prisioneiros eram obrigados a subir com blocos de pedras de 50 quilos, exaustos e sem poder se alimentar, morriam pelo caminho. Se estima que 90.000 pessoas morreram nesse campo de concentração, ocupado a maioria por judeus com maior grau de cultura da alta sociedade.
Essa sala lista o nome de todos os mortos nesse campo de concentração. Aqui é o sobrenome do meu avô, nascido em Lodz, na Polônia. Eu preciso verificar se isso realmente é da minha família. E no dia 5 de maio de 1945, o campo de concentração de Mauthausen foi libertado pelas tropas americanas. Essa foi a nossa viagem para a Áustria. Aconteceu através de um convite do cônsul-geral da Áustria em São Paulo. Fala para mim um pouquinho de como que você pensou no roteiro. Então, eu pessoalmente já vivi em Viena, então conheço Salzburg, eu cresci perto de Salzburg. O Jacob, meu colega no consulado, conhece muito bem a comunidade judaica, ele faz parte da comunidade. E também falei de pessoas que conhecia, que eu já sabia que eram da comunidade, então aí a gente montou esse roteiro que eu achei que ia ser bem interessante. Qual que é a sua ligação com o judaísmo? Acho que, primeiro, a ligação da Áustria com o judaísmo é muito grande. A Áustria deve muito a grandes personalidades com a fé judaica, do mundo judaico. Isso é uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Freud, judeu, Herzl, tem muitas pessoas importantes vindo da Áustria e definiram muito a Áustria. Primeiro isso. Segundo, nós temos uma ligação pessoal, eu tenho muitos amigos da comunidade judaica e acho que também é muito importante a gente ter uma relação mais próxima. O que você espera depois dessa viagem? Olha, espero que a matéria linda que vocês estão fazendo, as várias matérias, vão dar um gosto para os espectadores de conhecer a Áustria. Muitos ainda não conheceram, acho que vale muito a pena. E vão descobrir a herança judaica, as ligações que nós temos. E espero que muita gente vai pegar o gosto de conhecer a Áustria. Essa viagem partiu de uma amizade muito legal desse meu grande amigo aqui, o Jorge Legman. E nós somos amigos praticamente desde que eu cheguei em São Paulo, 3 anos atrás. E a gente já andou com essa ideia há um bom tempo. E, graças a Deus, deu para realizar agora. Jorge, fala para mim como que foi essa viagem para você. Ir para a Áustria, a convite do consulado austríaco de São Paulo e do governo austríaco, foi rememorar um pouco a Europa. Afinal, eu cheguei no Brasil como imigrante, aos 16 anos eu conhecia um pouco Viena e a Áustria. Eu morei em Viena há 6 meses, em 1961. Foi grato rememorar e voltar a ver a Áustria, uma Áustria moderna, uma Áustria pujante, uma Áustria onde a vida judaica está renascendo. Afinal, antes da Segunda Guerra Mundial, vivíamos na Áustria 200 mil judeus, tem uma comunidade muito forte. Aquilo que está se passando na Shalom Brasil chama a atenção do pessoal do Brasil para visitar a Áustria, Viena, fora de Viena, Salzburg, que é o maior festival de música clássica do mundo, onde nós temos a oportunidade de também estar junto com toda a equipe que foi convidada e passamos 2 dias maravilhosos em Salzburg. Como que foi essa experiência, essa viagem aqui para a Áustria? Passar esses 4 dias aqui foi uma experiência enriquecedora. A gente podia andar nas ruas onde Theodor Herzl andou, onde Stefan Zweig andou. E é indescritível a gente vivenciar o que esse país pode oferecer para os judeus que vêm visitar aqui. Qual que é a parte que você mais gostou? A cidade em si é maravilhosa. Eu acho que é muito importante que os judeus visitem mais frequentemente. Tem muito museu judaico, muita história. E o que você mais gostou aqui? Olha, a visita a Mauthausen é uma visita muito marcante. Eu já estive em Auschwitz e essa visita eu acho que tem que ser feita por qualquer judeu no Brasil, porque testemunhar o que foi feito aqui não é uma coisa simples.